tem a ver com uma característica que hoje nem sempre nós valorizamos. Jesus um dia disse a um grupo de pessoas que o ouvia, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim o quê? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. É significativo perceber o fato de que Jesus nos convida a aprendermos com Ele a humildade e a mansidão. E se há alguma coisa na vida de Jesus que chama a atenção, é o fato de Ele verdadeiramente ser humilde, de Ele ser alguém que tem uma atitude muitas vezes passiva diante das contrariedades e diante até das ofensas pessoais. A humildade é talvez a mais importante das qualidades que Deus pede de cada um dos filhos, dos seus filhos. Não é à toa que quando nós vamos a São Mateus capítulo 5 e Jesus começa aquela lista de virtudes espirituais que Ele gostaria de ver reproduzidas no caráter dos seus filhos, recordam-se, Mateus capítulo 5, a partir do verso 23, do verso 3, Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus, na verdade, está a dizer: bem-aventurados aqueles que são humildes. Há outras versões bíblicas que dizem isto: bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes. Por uma razão muito simples. O primeiro passo para o crescimento espiritual acontece justamente através do reconhecimento da minha incapacidade para fazer a vontade de Deus, a minha incapacidade de me salvar, a minha incapacidade de estar à altura daquilo que Deus verdadeiramente espera de mim. E em termos de salvação é justamente isso. Nós somos, como Isaías dizia, as nossas ações são como trapos de imundícia. Agora, é interessante que apesar de nós não valermos nada, apesar de nós sermos incapazes de fazer a vontade de Deus como Ele pede de nós, Deus chama-nos. Isto é que é o grande mistério. Isto é que é, diríamos assim, alguma coisa que aparentemente não faz sentido. Só faz sentido para um Deus de amor, para um Deus de graça, para um Deus de misericórdia. Só faz sentido nesta condição, nesta perspectiva, nesta lógica que para nós parece tortuosa de um Deus que é motivado por amor e que nos chama para podermos experimentar coisas especiais com Ele. E é por isso que o segundo importante passo para o sucesso é justamente a humildade. E meus queridos amigos, sabem que ser humilde não é só baixar a cabeça quando alguém nos ofende. É muito fácil nós ficarmos calados quando somos ofendidos na escola por um garoto que é maior do que nós. É claro, isso é uma questão de inteligência, não é uma questão de humildade. É muito fácil nós, diríamos assim, aceitarmos com resignação os impropérios do nosso patrão, porque claro que se respondermos à altura, provavelmente ele também não vai gostar e vai nos despedir. Ele tem o capital, entre aspas, usando a linguagem marxista, ele tem o capital do seu lado. É uma questão de inteligência, não é uma questão de humildade nem de cristianismo. É verdade que eu, por exemplo, se for esbofeteado por um polícia que está a abusar da sua autoridade, do seu poder, provavelmente eu sou capaz de lhe virar a outra face do rosto também para que ele me bata. Mas ele é autoridade, eu sou tão simplesmente um cidadão anónimo que provavelmente vai ficar muito mal se apresentar uma denúncia contra esta, entre aspas, autoridade. Isto não é uma questão de humildade, nem uma questão de cristianismo profundo. É uma questão de alguma inteligência, de quem sabe como conviver neste mundo injusto. Sabem, a verdadeira humildade muitas vezes manifesta-se de outra forma. Há pessoas que são, por exemplo, pobres, que são limitadas e que são tremendamente orgulhosas. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que tinham grandes necessidades financeiras e não pediam ajuda porque elas tinham orgulho demais para poderem usar roupas usadas ou para receberem alimentos de outras pessoas. Eu não estou aqui a criticar quem quer que seja, também tenho acredito que talvez teria algum pudor se estivesse numa situação de grande penúria, de precisar ser ajudado por outras pessoas. Acredito que isto é muito constrangedor. Mas sabem, isto não passa, na verdade, de orgulho. Porque quando nós colocamos-nos diante de Deus com a nossa condição pecaminosa, com a nossa condição, diríamos assim, limitados como somos,
e nos recusamos a deixar Deus fazer em nós o trabalho do Espírito Santo, a transformação que Ele quer fazer na nossa vida, isto não passa de uma forma elementar de orgulho. Mas a forma de orgulho a qual, diríamos assim, me refiro aqui, tem a ver especialmente com aquela tendência que às vezes nós temos de não sermos capazes de reconhecer as nossas faltas. E as pessoas que não são capazes de reconhecer as suas falhas, os seus erros, normalmente estão-se a limitar em termos de progresso, em termos de avanço. Quando eu não reconheço os meus erros, eu não estou em condição de recuperar as faltas e de aprender com as minhas falhas. Quando Deus nos convida a sermos humildes, uma das coisas que Ele está a dizer é que quando nós reconhecemos as nossas faltas, nós podemos recomeçar e voltar a fazer certo aquilo que no passado nós erramos. Quero contar-vos a história deste senhor, que alguns de nós já tivemos certamente a oportunidade, não deste senhor exatamente, mas de um outro que vem a seguir. O exemplo máximo verdadeiramente é Jesus, não é? Quando pensamos em Jesus, que o Filho do Homem que veio viver neste mundo como um servo, que veio para servir, que nos deixa um verdadeiro exemplo do que significa ser um líder, é verdadeiramente constrangedora a nossa atitude de alguma arrogância comparada com a de Jesus. Mas gostaria de vos mostrar, contar-vos um pouquinho de um bom exemplo, de alguém que acredito ser um exemplo de um sincero e verdadeiro cristianismo. Este senhor, o pastor Robert Holbrook, foi durante cerca de 7, 8 anos, o diretor mundial de desbravadores dentro da Conferência Geral. Alguns anos atrás ele esteve em Portugal. E este senhor, não sei se sabem, mas ele é um especialista em ornitologia. Ornitologia é a ciência que estuda e observa os pássaros, e este homem é uma referência mundial neste campo. Ele foi responsável, há alguns anos atrás, pela introdução do desbravadorismo na Roménia. E eu tenho alguns amigos romenos que, para onde quer que vão, levam o seu binóculozinho para observar os pássaros, pela influência que tiveram do pastor Holbrook. O pastor Holbrook é uma pessoa muito simples. Ninguém normalmente dá grande importância quando o vê no meio da multidão. Sabem que há aquelas pessoas que, onde quer que estejam, são percebidas, mas ele é uma pessoa discreta, extremamente, afável no seu relacionamento com os outros. E um dia ele esteve em Portugal numa atividade nacional, num acampamento de desbravadores. Os jovens foram para uma pista e alguns dirigentes, que faziam parte, portanto, da direção daquele acampamento, voltaram para o parque, visto que todos estariam fora, e alguns dirigentes então voltam para fazer um trabalho desagradável, lavar casas de banho. E quem já esteve na Costa de Lavos sabe que é desagradável lavar algumas casas de banho, principalmente depois de alguns momentos assim que, não é necessário dizer, vocês se conhecem, não é? E então lá vem aqueles dirigentes, vinham, não é? Há coisas melhores e há coisas piores a fazer-se no acampamento, e aquele é dos maus momentos. E o pastor Holbrook tinha estado com os jovens a fazer uma meditação inspiradora naquela manhã, tomando algumas coisas simples da natureza e tirando delas lições fantásticas. E os jovens, depois do pequeno almoço, partiram para as suas atividades no meio da floresta. Os dirigentes voltaram e o pastor Holbrook vinha também. O diretor mundial de desbravadores estava ali. Tinha falado àqueles jovens. Que privilégio especial ouvi-lo. Daí a pouquinho, está o pessoal lá a começar a pegar nas mangueiras, a ensaiar, pôr as luvas nas mãos e tudo mais. E o pastor Holbrook aparece lá com o seu calçãozinho, com o seu chinelinho. Né? Pastor, então, o que é que vem aqui fazer? Quer usar a casa de banho para escovar os dentes?